Jesus. Amém? Acompanhe comigo os anúncios especiais que já vai aparecer ali no projetor. Ah lá, pronto. Primeira programação semanal, todo domingo nós temos o culto infantil lá no México 70, todo domingo às 10 horas da manhã. Você é convidado para participar, para conhecer, para ajudar no ministério também. Mais informações você pode falar com a Bruna, ok? Todo domingo às 18 horas, esse culto aqui que você está participando, né? O culto de celebração e estudo bíblico. Nas terças-feiras, nós temos nosso culto de oração, o culto mais importante dessa igreja. Você deve fazer dele prioridade, se você puder, é claro. Na quarta-feira nós temos o culto de doutrinas bíblicas, o curso de doutrinas bíblicas, né, com o Joey, o Jonatas, para quem não conhece. Você pode falar com ele, olha, está entrando ali exatamente nesse momento, ó, o Jonatas. Então, o curso de doutrina bíblica, você fala com ele. Não foi combinado, não foi ensaiado isso, tá? E toda quinta-feira nós temos nossa comunhão nos lares. Nessa próxima quinta-feira será na casa do Felipe e da Carla. Felipe e da Carlinha. Rua Maestro Antônio Garófalo, número 60, se eu não me engano. Não lembro. 509. Não, nem a sogra dele vai saber, né? Eu não lembro também. Você pode consultar o endereço, a gente vai colocar durante a semana no Facebook e pelos grupos do WhatsApp, ok? Anos especiais, está chegando nossa Conferência Internacional em Defesa da Fé, é a Conferência de Apologética. Será que você sabe como defender a sua fé, como argumentar com as questões que estão aí lutando contra a nossa fé atualmente, né? Então é bem importante. Você pode falar comigo se você tiver alguma dúvida. Ela acontecerá no dia 8, que é uma sexta-feira, e dia 9, que é uma sexta-feira à noite, e sábado durante o dia. Aí o valor é apenas R$10. E nós teremos no dia 17 de novembro o nosso batismo, segundo batismo desse ano. O primeiro foi no retiro, né? Isso. Primeiro foi no retiro e agora nós teremos em novembro. Se você ainda não se batizou ou quer saber o que isso significa também, você pode conversar com a gente se você gostaria de se batizar. E finalmente, dia 23/11, nós teremos o culto de leitura. Não, culto não. O clube de leitura das mulheres. Elas estão lendo o livro Porque a Graça Transforma. Se você ainda não tem esse livro, não leu, pode conversar com a gente também, pedir um. Vai ser aqui? Maiores informações você fala com a Fabiana Inocêncio. Ela está lá no Ministério Infantil hoje. Amém? Amém, glória a Deus. Bom, hoje, como nós temos feito já algum... Está dando um eco aqui. Um zumbido aqui. Como nós temos feito nos últimos anos, nós temos celebrado a Reforma Protestante no último domingo de outubro. E a gente vai falar um pouquinho, então, sobre isso essa noite. Um pouquinho de história, um pouquinho da história da nossa fé. Amém? Eu gostaria de orar, então, primeiramente. Amém? Deus, obrigado por Tua bondade, Tua misericórdia, Deus, e por Tua obra de redenção através da história. Obrigado pelo Teu cuidado com Tua igreja e toda a Tua providência em favor do Teu povo. Eu peço que essa noite, Deus, conforme nós pensamos e relembramos a história da reforma, eu peço que o Senhor nos ajude a refletir também sobre a nossa vida atual. Em nome de Jesus, o Senhor me ajude. Amém. Amém.
minutinho. Bom, então em 2019, esse ano nós completamos 502 anos da Reforma Protestante. A data oficial, vamos dizer assim, da Reforma Protestante é o dia 31 de outubro, que ainda vai ser essa semana. Então, nós já estamos celebrando a Reforma Protestante nesse domingo, 502 anos, desde aquele dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero iniciou, na verdade, a Reforma. Ele iniciou a Reforma publicando suas 95 teses, refutando a Igreja Católica. Ele publicou, então, um textão, um textão refutando toda a prática da Igreja Católica, que era a única igreja naquele momento. Mas, por que essa palavra reforma? Por que a reforma foi necessária? Quando que uma reforma é necessária? Sua casa, por exemplo, quando que ela necessita de uma reforma? Ou um carro, por exemplo, se o carro sofre um acidente, seu carro bateu, ficou todo deformado, ele precisa de uma reforma, ele precisa voltar à forma original. Você reforma a sua casa porque você quer a casa de novo como ela foi antigamente. É por isso que você faz uma reforma, né? É reformar, é retornar à forma original, trazer novamente a forma original, ao formato original, ao padrão, ao perfil, à identidade original. Quando essas coisas são perdidas, o padrão é perdido, a identidade é perdida, é necessário uma reforma. E foi isso que aconteceu com a igreja com o passar do tempo. A igreja havia perdido a sua forma, o seu perfil original, o seu padrão, né, sua identidade original havia sido perdidos. E a igreja já não era mais aquilo que o Senhor havia intencionado no início. Quando Jesus deixou seu povo, ele tinha uma intenção para a igreja, e a igreja já não era mais aquilo que ele queria. Então, foi necessário, assim, uma reforma. Mas, rapidamente, vamos pensar um pouquinho desde o início, como a igreja começou. Jesus morre, ao terceiro dia ele ressuscita, depois de sua ressurreição, ele passa 40 dias com seus discípulos, com os apóstolos e outros discípulos, dando instruções, ensinando. No final desse tempo, ele deixa a grande comissão. Ele fala para os seus discípulos: vão por todo mundo e pregue o Evangelho. Ele deixa, então, essa missão. Aproximadamente uns 10 dias depois da ascensão de Jesus Cristo, no dia de Pentecostes, os cristãos estavam reunidos em um só lugar, era o dia do Senhor. Então, o Espírito Santo vem sobre o povo de Deus. Então, assim começa a igreja primitiva, o que a gente chama de igreja primitiva. Junto com Pentecostes, que era a festa das primeiras colheitas, ocorrem também as primeiras conversões, né? Justamente no dia de Pentecostes. Em Atos 2:1 diz que, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. A igreja toda estava junta em um só lugar. Então, essa igreja começa a ter uma forma. Eles já se reúnem no dia do Senhor, no domingo, eles se reúnem, eles estão todos juntos. Você vê que em Atos 2:42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa igreja, ela já tinha uma forma, ela estava criando uma identidade, ela tinha já uma prática, ela perseverava na doutrina, ela perseverava na oração, na comunhão. Ainda em Atos, você vê a conversão de Paulo. No caminho para Damasco,
ele é encontrado por Jesus, se converte, e a partir de Paulo também boa parte da doutrina, né, todas as cartas que ele escreveu contém, né, boa doutrina, o que define a igreja, a doutrina e a teologia da igreja. Então, com os apóstolos, incluindo Paulo, a igreja já tem sua doutrina, sua teologia já definida, já tem ciência que a justificação é apenas pela fé, que a salvação é apenas pela graça, que apenas Jesus, o homem pode ser salvo apenas pelo nome de Jesus. Então a igreja ela já está bem estruturada, ela já tem doutrina definida, ela já tem a prática definida, ela tem distribuição de dons já operando para o funcionamento da igreja, para o funcionamento do corpo de Cristo. Em Atos 7, você vê a história de Estevão, que foi o primeiro mártir da igreja primitiva. Ele foi apedrejado até a morte, e a partir daí se desencadeou uma grande perseguição contra a igreja. Então a igreja que se reunia em um lugar, ela acabou se espalhando, o que na verdade foi bom, porque o evangelho foi espalhado também. Depois disso, Paulo, também com suas viagens missionárias por toda a Europa, todo o Império Romano, ele fez 3 viagens missionárias, pelo menos, né, registradas, espalhando o evangelho, plantando igrejas, ensinando, discipulando os convertidos. Então, aqui em menos de 50 anos, aproximadamente uns 40 anos, depois da ascensão de Jesus Cristo, a igreja já está espalhada pelo Império Romano, já é uma igreja forte, é uma igreja poderosa, cheia do Espírito Santo, uma igreja que está avançando, é uma igreja que sofre perseguição, que luta contra falsas doutrinas, contra os falsos mestres, sim, é verdade, mas é uma igreja que avança. Até que o último apóstolo morre, o apóstolo João, o último apóstolo morre de causas naturais, morre velhinho mesmo. E a partir daí nós temos um período chamado de patrística, ou dos pais da igreja. Irmãos, só um parêntese aqui, isso não é uma aula de história, tá? Embora isso seja história, mas eu não sou a melhor pessoa para dar uma aula de história. Mas apenas um panorama, algo simples para você compreender um pouquinho onde a igreja chegou depois de certo tempo. Mas enfim, chegando nesse período da patrística, você tem vários nomes, como Policarpo de Esmirna, Inácio de Antioquia, outros nomes também. É estabelecida então a ortodoxia, ou seja, a doutrina correta, e a igreja continua sofrendo grande perseguição, imperador após imperador romano continua perseguindo a igreja, mas a perseguição, ela faz a igreja crescer ainda mais. A perseguição mantinha a igreja pura. A igreja era pura da doutrina, era pura dos falsos mestres, era pura da imoralidade por causa da perseguição. Inclusive, se dizia que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ou seja, quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais homens e mulheres eram mortos por causa do evangelho, mais a igreja crescia. Então, estava tudo bem até aí. Isso a gente está falando do 2º e 3º século, aí depois da ascensão de Jesus Cristo. Mas um belo dia, o que parecia ser uma boa notícia foi uma coisa trágica para a igreja. No ano de 313, o imperador Constantino, através do Édito de Milão, ele transformou o cristianismo na religião oficial do Império Romano. Então ele teve uma visão ou algo assim e decretou então que agora aquela religião dos perseguidos, dos pobres, dos rejeitados pela sociedade, aquela religião agora é a religião oficial
do império. Então, não há mais perseguição. Os cristãos que eram afastados da sociedade são introduzidos, fazem parte das associações, podem trabalhar e viver uma vida como qualquer outro súdito do império. E como essa religião agora é uma religião oficial, com isso, iniciou o cristianismo nominal. Porque, como era religião oficial, todo mundo queria ser cristão. Era uma coisa importante ser cristão. Então, uma coisa que era apenas dos pobres rejeitados passou a ser a religião dos ricos e poderosos. E ser cristão que era algo importante, era um status. Então, a igreja passou por um período muito confortável. Não havia perseguição, né, mas, ao mesmo tempo, ela se misturou com culturas, com paganismo. O cristianismo se misturou com tudo isso e virou outra coisa. Então, a partir daí, a igreja começou a sofrer uma deforma. Ela tinha uma forma original, com Jesus, com os apóstolos, depois com os pais da igreja, ela tinha uma forma. A partir ela começou a sofrer uma deformação. Ela já começou a não ter aquela característica que ela tinha inicialmente, que era a intenção de Jesus Cristo. No Concílio de Constantinopla, em 381 depois de Cristo, o nome oficial dessa igreja passou a ser Igreja Católica. Católico quer dizer universal, né? Universal. Eu não sei o que é pior, né? Católico ou universal, mas tudo bem. Já para lá. Mas passou a ser igreja católica no sentido de uma igreja universal, né? E é um nome legal, católico, né? Mas a igreja se apropriou desse nome por ser um nome universal, porque não havia outra igreja. Ela era a única igreja que existia. Então era a igreja católica. Templos pagãos, até então, se transformaram em igrejas. E aproximadamente no século IX depois de Cristo, toda a Europa cria em Deus, cria em Jesus Cristo. Será que isso é um triunfo da igreja? Será que isso pode ser chamado de uma vitória para a igreja? Eu acho que não. Porque a partir daí você pode ver muitas heresias que são implantadas na igreja. Lembra, essa aqui é a igreja que Jesus deu a comissão para os apóstolos. Os apóstolos começaram, os pais da igreja continuaram. Essa igreja aqui. Eu vou dar uma lista rápida de algumas coisas que a igreja foi incorporando nas suas práticas. Essa é uma lista que você pode encontrar facilmente, tá? Então a igreja começou a incluir em sua prática, em seus cultos, a oração pelos mortos. As pessoas que já tinham morrido, você poderia orar por elas. Instituiu também o sinal da cruz. É uma lista grande aqui, eu vou falar um pouco rápido, tá? Mas são várias heresias que a igreja adotou como sua prática. Então, o sinal da cruz, né? Você sabe? O uso de velas em suas cerimônias, velas de cera. A veneração de anjos e a veneração de imagens. Isso aproximadamente numa ordem cronológica, é o que eu estou falando, tá? A doutrina do purgatório. O purgatório era um lugar intermediário que a pessoa ficava lá pagando os pecados para ir para o céu ou ir de vez para o inferno. Então, o que você fazia na terra podia mudar o destino da pessoa, essa doutrina do purgatório. As missas começaram a ser em latim. Então, quer você entendesse ou não, todas as missas eram em latim. Então, a maioria das pessoas não entendiam muito. Maria passou a ser considerada mediadora e corredentora com Jesus Cristo. Então, ela era não só mais a mãe de Jesus, mas ela era também mediadora entre Deus e os homens. E era também corredentora.
Pelo caminho que Deus veio pelo caminho que Jesus veio ao mundo, o mundo tem que vir até Jesus, é o que a igreja fala, que é Maria. Então, ela é esse caminho. É o que a igreja fala, não é o que eu estou falando, viu, gente? Fique claro, tá? Aproximadamente no século VII foi instituído o papado, como um único sacerdote universal. A venda de relíquias, inclusive como venda de pedacinhos da cruz, que eram vendidos tantos pedacinhos da cruz suficiente para construir até um barco. Gente, essa aqui é aquela igreja ainda. Aquela igreja que Jesus falou, que o Espírito Santo veio e que os apóstolos deixaram. Tem mais. Água benta, uma água que purifica tudo aquilo que toca. Canonização de homens piedosos se tornam santos, que podem ser também mediadores. O celibato sacerdotal, os padres aqui nesse ponto não podem mais se casar. A introdução do terço, do rosário, a oração do Pai Nosso. A Inquisição. A Inquisição foi um movimento contra todo, entre aspas, hereges. Todo aquele que não fazia parte da Igreja Católica, era queimado, enforcado, torturado. A caça às bruxas, né? A transubstanciação, uma doutrina que, acreditem, existem cristãos hoje que creem nisso. A transubstanciação é quando você crê que o pão e o vinho da ceia se tornam de fato a carne e o sangue de Jesus. Isso é uma heresia da Igreja Católica. A confissão auricular. A confissão auricular, você tem que confessar os seus pecados no ouvido de um sacerdote, de um padre. Você tem que confessar isso para um padre. A penitência, dependendo do que você confessar para o padre, ele vai te dar uma penitência. Tantas orações que você tem que fazer, alguma coisa que você tem que fazer para se livrar desse pecado. A Bíblia é proibida. Ninguém mais pode ler a Bíblia, só o clero, só os padres. Então o povo não tem mais a Bíblia nas mãos. Os sacramentos também, o crisma, a Eucaristia, a ceia, outros, batismo infantil, todos os outros sacramentos, são 7 sacramentos no total. A gente crê apenas no batismo e na Santa Ceia, mas ela introduz esses sacramentos. Gente, mais uma vez, essa é a igreja que os apóstolos deixou. Olha só como ela está totalmente deformada. Ela perdeu sua identidade, ela perdeu a sua forma. Mas o ápice da heresia da Igreja Católica foi a venda de indulgências. Eu vou explicar rapidinho o que é isso. O Papa Leão X queria construir a Basílica, hoje a Basílica de São Pedro, se eu não me engano. Ele queria construir essa basílica, mas tinha que angariar fundos. Para isso, ele começou a vender documentos assinados por ele que garantia o perdão do pecado. Então tinha como um certificado que dizia assim, seus pecados são perdoados pelo Papa Leão X. Mas para isso você tinha que pagar esse documento. E você poderia comprar também pelas pessoas que já morreram, né? Os caras são espertos, né? As pessoas que já morreram também, você poderia comprar indulgência por aquelas pessoas para tirá-las do purgatório e enviá-las para o céu. E então esse é um verdadeiro período das trevas. A salvação estava sendo vendida. A igreja cheia de misticismo, cheia de relíquias, cheia de coisas cheia de heresias. O povo não entendia a missa, o povo não podia ler a Bíblia. Era um período de escuridão espiritual total. Foi nesse tempo que Deus já começou a trabalhar, começou a fazer sua obra na vida de Martim Lutero. Martim Lutero, ele era um católico, ele era um monge da Alemanha. E um dia, ele
por ter, em algum momento ele teve acesso a uma Bíblia, ele começou a ler, então ele leu a carta de Paulo aos Romanos. Em Romanos 1,17 ele leu que o justo viverá pela fé. Então ele entendeu a partir daí a justificação pela fé. Então, desde então, ele começou o movimento de reforma, da reforma protestante. Publicou então na porta da igreja. A porta da igreja era como se fosse um mural de notícias, onde todo mundo veria aquilo. Então ele pregou na porta da igreja 95 teses, refutando todas essas heresias que eu falei, de acordo com a Bíblia. Todas elas foram refutadas por ele. E ninguém gostou. Isso foi um passo muito grande, porque aqui, nesse momento, a Igreja Católica dominava tudo, não apenas a religião, a ciência, a política, tudo era dominado pela Igreja Católica, e não existia nada fora da Igreja Católica. Não existia outra igreja. Ele não podia falar assim, vou sair dessa igreja e vou para uma outra, porque todas eram igrejas católicas. Não tinha como ele fazer. Então, era um passo muito grande que Lutero estava dando, muita ousadia mesmo. E na Dieta de Worms, em 1521, foi um concílio onde ele foi convocado a se retratar, a voltar atrás de tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha falado. E ele disse isso aqui, a menos que possa ser refutado e convencido pelo testemunho da Escritura e por claros argumentos, visto que não creio no Papa, nem nos concílios, e é evidente que todos eles frequentemente erram e se contradizem, estou conquistado pela Santa Escritura citada por mim. Minha consciência está cativa à palavra de Deus. Não posso e não me retratarei, pois é inseguro e perigoso fazer algo contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. E com isso, ele foi então excomungado da Igreja Católica. Ele foi expulso da Igreja Católica, e a partir daí começa então o movimento da reforma protestante. Não só com Martim Lutero, depois houveram outros, por exemplo, como João Calvino e William Farel, Ulrico Zwinglio, John Huss, John Knox e Philip Melanchthon, tá? São alguns nomes de reformadores famosos. Você pode ler por aí biografias de todos esses caras aqui, é bem interessante. E todos eles então começaram esse movimento e deram continuidade a esse movimento, criando assim então a Igreja Protestante. Por que protestante? Porque é a igreja que protestou contra a Igreja Católica. E o lema, o resumo de tudo que eles criam, está nos 5 solas. Tá? E você já deve ter escutado, ouvir isso. 5 solas são 5 afirmações de somente. 5 somentes. E são 5 solas porque é em latim. O primeiro é sola scriptura. Sola escritura, ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia. Eles não criam mais em nenhum tipo de autoridade que não viesse da Bíblia. A Igreja Católica tinha a Bíblia, mas o que o Papa falava tinha a mesma autoridade que a Bíblia. Qualquer documento que eles promulgassem tinha a mesma autoridade da Bíblia. E eles não. Somente a Escritura é a autoridade máxima. Em 2 Timóteo 3,16, desculpa, gente, não tem slide, tá? Você pode ir anotando aí, se quiser. 2 Timóteo 3,16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça. A palavra de Deus, então, é suficiente. Sola Escritura, somente a Bíblia, somente a Escritura. Sola Fide, somente a fé.
Somente a fé. A justificação é somente pela fé. Nada pode justificar o homem, apenas a fé que ele tem em Deus. Romanos 5:1 diz: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Repetindo, Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa é a justificação pela fé. Nada pode justificar além da fé. Somente a graça, a salvação só pode ser pela graça. Efésios 2, 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Solos Christus, somente Cristo. Somente Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Não é Maria, não é mais ninguém. Apenas Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Atos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12 diz: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Apenas Jesus pode ser o mediador entre Deus e os homens. E finalmente, só lhe deu glória. Somente Deus toda a glória. Romanos 11, 36 diz: pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para todo sempre. Amém. Então, somente a fé, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus toda a glória. Isso é algo que você já sabe, e você sabe muito bem, eu creio. Talvez ainda tenha pessoas que precisam entender isso. Tem pessoas ainda hoje que vivem além da graça, tentando a justificação, não apenas pela fé, mas através de obras. Tem pessoas que ainda creem em outras adições, não apenas na Bíblia. Tudo bem. Tem pessoas que não dão glória apenas para Deus, dão glória para homens também. Mas eu quero crer que você já entende essas coisas. Então, vou partir desse princípio. Partindo desse princípio que você já entende todas as coisas. E a reforma, na verdade, ela veio responder um grande questionamento, que era: o que o homem precisa fazer para ser salvo? Esse é o grande questionamento que os 5 solas, que a reforma em si responde. O que o homem precisa fazer para ser salvo? E essa é uma pergunta hoje bem respondida. Lembra que naquele tempo não havia clareza sobre coisa alguma. As missas em latim, ninguém tinha Bíblia, ninguém sabia muito bem o que era necessário fazer para ser salvo. Hoje você sabe, hoje você tem sua Bíblia, você tem livros comentando a Bíblia, você pode pesquisar, você pode assistir pregações, você pode perguntar, e você tem clareza sobre qualquer coisa. Então, eu creio que essa pergunta já está bem respondida. O que você precisa fazer para ser salvo? Crer em Deus, e crendo você é justificado pela fé, e essa é a salvação pela graça, apenas pela graça, não por obras, apenas pela graça. Ok, legal, você já sabe a resposta. Mas, quando eu penso na reforma, e eu fiquei pensando essa semana, esses últimos dias, e muitas perguntas vieram à minha mente. E eu vou fazer várias perguntas para vocês hoje. Lembra o que é a reforma? Reforma é quando quando se perde a forma original. Quando se perde a identidade original, é necessário fazer uma reforma, uma reformulação, trazer novamente a forma original, a identidade, ao
ao padrão original. Então, aconteceu a partir de 1517 essa reforma. Mas será que a igreja perdeu a sua forma novamente? Não precisa responder em voz alta. Sim, sim, não. Será que a igreja perdeu a sua forma novamente? Será que nós somos a igreja que Jesus deixou, que os apóstolos deixaram, que os pais da igreja definiram? Será que nós somos essa igreja? Ou será que nós somos uma religião, só que uma religião diferente agora? E mais uma pergunta. O que Jesus espera dos seus discípulos? O que Jesus espera da sua igreja? O que Jesus espera? Qual a expectativa de Jesus sobre nós, igreja? O nosso problema hoje não é um problema teológico, eu creio nisso. Aquele problema lá era um problema teológico, não havia clareza, não havia ensino, uma grande escuridão intelectual. E hoje o nosso problema não é teologia. Então, qual é o nosso problema? Será que a igreja ela é baseada apenas em teologia? Porque isso aparentemente nós já temos. Então, o que está faltando? A não ser que você ache que a igreja não precise de nenhuma reforma, ou individualmente talvez também. Mas, desculpe. Mas que tipo de cristianismo irmãos, qual o tipo de cristianismo que nós estamos vivendo? Será que nós estamos vivendo o cristianismo verdadeiro? Como aquela igreja primitiva, que perseverava na leitura da palavra, na doutrina dos apóstolos, perseverava na oração, na comunhão, no partir do pão, cheia de amor, cheia de fervor, cheia do Espírito Santo. Será que nós somos essa igreja? Ou será que é impossível ser novamente essa igreja? Ou será que nós somos como aquele cristianismo que virou religião oficial do império? Como eu falei, em 313, o Império Romano todo era cristão, mas era aquele cristianismo morno. Todo mundo é cristão porque é legal ser cristão. Estava na moda ser cristão. E hoje, eu não sei se a sua percepção, mas eu percebo isso na igreja brasileira hoje. Hoje o Brasil tem aproximadamente 30 milhões de evangélicos, 30 milhões de adeptos à religião evangélica, vamos dizer assim. É um número grande, expressivo. Mas eu tenho dúvidas sobre a autenticidade desse evangelho que é pregado, a autenticidade desse número. Porque 30 milhões de pessoas, com o fervor da igreja primitiva, com a perseverança da igreja primitiva, o que seria desse país? O que seria desse país com 30 milhões de crentes fervorosos, amando Jesus acima de todas as coisas, perseverando na palavra, perseverando na oração, no partir do pão, e pregando e anunciando o evangelho? O que seria desse país? Mas não é bem assim. A gente tem 30 milhões de evangélicos. Eu me converti há uns 20 e poucos anos atrás, eu sei, faz bastante tempo. E eu lembro que a religião oficial, entre aspas, do Brasil era o catolicismo. Qualquer pessoa que você perguntasse, a pessoa falava, eu sou católico. Nunca foi nem para uma missa, né? E era uma coisa oficial, vamos dizer assim. Todo mundo era católico. E hoje eu acho que essa religião oficial é o ser evangélico. Não vou falar o cristianismo, né? Mas evangélico, o evangelicalismo, vamos dizer assim, é a religião oficial hoje. Hoje você vê na boca do povo
os jargões evangélicos. Você vê, antigamente, quantas palavras que vêm do catolicismo, né? Tipo, cruz credo, ou outras palavras que eram do catolicismo, né? Não lembro de outra. Nossa, minha Nossa Senhora. Essas coisas eram do catolicismo. Hoje você vê as pessoas falando, em nome de Jesus, né? Está amarrado. Misericórdia. E as pessoas adotaram esse vocabulário cristão. Porque é uma coisa da moda, eu não sei, tem outras palavras que o pessoal fala também. Né? Uma bênção, já vi. Uma bênção e tal. O pessoal ouve louvor. Tem muita gente que não vem para a igreja e ouve louvor porque é legal. Dá uma relaxada, dá uma paz na mente, assim, como fosse uma droga, sabe? O pessoal ouve louvor para dar uma relaxada. O pessoal até vai na igreja. Ou tem gente que nunca... Eu já vi gente que não vai para a igreja, mas dá dízimo em igreja. Porque acha que isso vai abençoar a vida dela, os negócios dela. Então ela oferta para ir para uma igreja ou para uma instituição cristã com essa intenção, né? Então, o cristianismo é uma religião o evangelicalismo é uma religião como o catolicismo de 20 anos atrás. Ser cristão, irmãos, hoje, nós corremos o risco de ser cristãos da mesma maneira que uma pessoa era católica 20 e poucos anos atrás. Isso é uma coisa muito perigosa. Porque o cristianismo, então, passou a ser mais uma religião. Você pode ser A, B, C. Não, eu escolhi ser o cristianismo. Você, entre outras religiões, você escolhe Jesus. Entre outros deuses, você escolhe Jesus. E o cristianismo está acima disso. O cristianismo não é uma opção de religião. O cristianismo é uma vida transformada. É um relacionamento com Deus. E hoje a igreja, em geral, ela é uma igreja religiosa no sentido de cumprimento de regras, de cumprimento de costumes, mas não é uma igreja que se relaciona, talvez, com Jesus. É algo sério. Isso é algo sério. E assim, não posso generalizar. Fala que esses 30 milhões são todos nominais, todo esse cristianismo nominal. Mas eu creio que talvez uma boa parte, se não a maioria, é aquele cristão nominal. E dentro de uma igreja, a gente pode ter um cara que vive como o da igreja primitiva. Ele persevera na palavra, ele persevera na oração, ele ama Jesus, ele fala de Jesus, ele é generoso, ele teve a vida transformada. Dentro dessa mesma congregação, a gente pode ter um cristão nominal. Alguém que simplesmente frequenta porque acha legal, porque acha bonito, porque sente paz naquele lugar. Mas, na verdade, ele não teve a vida transformada, não entendeu o que é ser cristão. A gente pode ter pessoas cheias de misticismo na cabeça, cheias de mandingas ou tantas coisas, porque o cristianismo virou uma coisa misturada. Então, a igreja no primeiro século em número ela não era grande. Na verdade, Jesus nunca pensou em número, né? A gente que se preocupa e gosta de números. Mas era uma igreja pequena, mas uma igreja forte, uma igreja pura. Não era uma igreja misturada. E eu creio, irmãos, se desses 30 milhões, se todos entendessem bem o que é o cristianismo, eu não tenho certeza se esse número seria tão grande, para tristeza nossa. Eu lembro quando eu me converti, primeiro versículo que a gente aprende, qual é? Vamos lá. João 3,16. O meu primeiro contato com a Bíblia, eu tinha uns 14 anos. Na verdade, meus avós eram cristãos, eu lembro que meu avô me contava algumas histórias. Uma vez ele contou a história de Davi e Golias, e ele fez uma funda para mim.
Então não é uma boa ideia, né? Mas ele fez uma funda para eu jogar pedra nas outras pessoas. Mas contando a história de Davi e Golias. Mas, sério mesmo, o primeiro contato com a Bíblia que eu tive foi João 3,16. Foi quando eu entendi o que Deus fez por mim. Quando eu entendi o que Deus fez por mim. João 3,16. Deus amou o mundo, Deus me amou de tal maneira, Deus me amou tanto, que Ele deu seu Filho por mim, para que eu não morra, para que eu tenha a vida eterna. Isso me encantou. Mas o segundo, logo em sequência, que eu aprendi, está em Mateus 16, 24 e 25. Se você quiser abrir ou apenas anotar, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Então eu aprendi João 3,16, o que Deus fez por mim, e aquele amor, o amor de Deus, eu compreendi o que Deus fez por mim. Mas agora eu também entendi o que eu tinha que fazer. Não que eu tinha que fazer para Deus ou para ser aceito por Deus, mas eu entendi aqui como eu deveria viver a partir de agora. E esse versículo é um dos versículos mais comuns, mais populares, né? Mas talvez um dos menos vividos. Negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus. Não existe cristianismo sem isso. Cristianismo sem isso não é uma opção. Não existe um atalho ou algum esquema que você possa fazer para fugir disso. Você entendeu que Deus te amou, isso é maravilhoso, mas você precisa entender como é que é a vida do cristão. E por isso que eu falo, se desses 30 milhões entendessem esse versículo, que ele implica na vida, eu receio que muitos não estariam. Como aquele jovem rico que chega para Jesus e fala que quer segui-lo, e Jesus fala: vai então, vende tudo que você tem, dá aos pobres e segue-me. O que Jesus está falando? Nega a si mesmo e siga-me. E ele não quis. Ele tinha muitas riquezas. E eu não tenho certeza, irmãos, se a gente tem vivido isso. Para você não se sentir sozinho, todos esses questionamentos passaram por mim antes. E eu fiquei pensando, que tipo de cristianismo eu estou vivendo? Será que eu lembrei dessas histórias antigas, do comecinho da minha fé, os primeiros versículos que a gente aprende, e aquelas revistinhas de escola dominical, nega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. E eu falei, caramba, eu não tenho certeza se eu não deixei de lado também isso. Estou falando isso para você não se sentir sozinho. Mas a verdade é que o cristianismo verdadeiro, e eu acho que esses versículos aqui são a definição do cristianismo. Não dá para ser cristão sem negar a si mesmo. E o que é negar a si mesmo? Você ficar pensando, não, hoje eu não vou fazer as coisas que eu gosto, eu não vou fazer isso e aquilo. Negar a si mesmo é simplesmente focar totalmente em Deus, servir o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, amar o seu próximo como a ti mesmo, né? Isso resume toda a lei. Isso é negar a si mesmo. Também tomar a sua cruz. Quem toma a cruz, quem coloca a cruz nas costas, está caminhando para a morte. Então, o cristão, hoje a gente não sofre perseguição. Eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Talvez seria bom, né? Mas, sei lá. Mas o cristão, ele coloca a cruz nas suas costas, ele está andando num caminho de morte. Quem está andando com a cruz nas costas, está indo para a morte. E nós precisamos aprender o que é esse morrer para si mesmo. Ser um sacrifício vivo. Um sacrifício que não morreu ainda, que não está morto, mas vive para Deus. Então, tomar a nossa cruz e seguir Jesus. Será que você está seguindo Jesus? Será que nós estamos seguindo Jesus? Ou nós estamos seguindo a capela do Calvário? Ou nós estamos seguindo, sei lá, um outro
um homem, uma igreja? Quem você está seguindo? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Todo aquele que é bem-sucedido na terra pelas coisas da terra, ele acaba perdendo o melhor da vida, que é comunhão com Deus. O maior fracasso de uma pessoa é ela ser bem-sucedida numa coisa que não importa. Então a pessoa pode viver a vida toda e ser muito bem-sucedida e sem encontrar realmente o verdadeiro sentido, né? Viver totalmente para Jesus. Então, irmãos, eu não tenho certeza se nós entendemos bem o sentido desse versículo e o compromisso que ele acarreta. Eu quero fazer uma pergunta, vou fazer algumas ainda. Mas o que você está fazendo aqui? Por que você frequenta? Se você não frequenta essa igreja, frequenta outra, por que você frequenta essa igreja, essa aqui? Por que você vem? Por que você é cristão? Por que você se denomina como cristão? Porque você entendeu o que Jesus fez por você? Ótimo. Mas você está disposto a seguir o compromisso que isso acarreta? Ou é apenas um medo de ir para o inferno? Ou é apenas para não... buscando alguma outra coisa? Será que a gente está disposto a viver, se negar, ser humilde, se humilhar, amar o próximo? Será que nós estamos dispostos a isso? Em João capítulo 2, não vou ler, você pode anotar só. João capítulo 2, do 13 até o 16, Jesus chega até o templo, ele encontra muitas pessoas ali fazendo do templo um mercado, vendendo coisas no templo, trocando dinheiro, cambistas. E Jesus fica indignado com aquilo. Diz essas palavras lá na Bíblia. João 2,13. Jesus ficou indignado com aquilo e expulsou a todos. Por que Jesus fez aquilo? Porque o templo tinha perdido o seu propósito. O templo era para adoração, principalmente o pátio externo, é para que os gentios chegassem até o templo. E eles estavam impedidos, porque ali virou uma feira. Então o templo tinha perdido o seu propósito original. Aquilo que era o verdadeiro propósito, a razão dele existir, ele tinha se deformado, ele tinha virado um mercado. E Jesus, então, expulsa todo mundo, né, com uma ira santa, né, mas com bastante veemência, expulsa todo mundo. Ele diz, né, no 2,16, ele diz assim: aos que vendiam pombas disse: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Jesus falou isso para aquele povo: parem de fazer da casa do meu pai um mercado. O templo se transformou num mercado, perdeu o propósito. E a pergunta que Jesus faria hoje para nós, ou melhor, no que nós transformamos a casa de Deus? Talvez não num mercado propriamente dito, mas em que nós transformamos a nossa igreja, a igreja hoje? Aquela igreja que os apóstolos deixaram, que os pais da igreja formaram. No que nós transformamos? Do que nós estamos fazendo essa igreja? Um clube, talvez. Um clube onde eu gosto de encontrar com os meus amigos. Um lugar legal. Todo domingo, uma vezinha por semana eu vou, quando dá, às vezes nem toda semana, né? Eu tenho outras coisas, às vezes, mais importantes para fazer também. Mas quando dá, eu vou lá, encontro meus amigos, falo de, sei lá o quê, futebol, qualquer coisa, qualquer bobagem, e vou lá encontrar meus amigos. É um clube. Ou o quê? Não sei, se não for um clube. Talvez Jesus falaria isso para a gente hoje. Parem de transformar a casa de meu pai num clube, num ponto de encontro de amigos.
Então, irmãos, será que a gente precisa de uma reforma? Será que eu me perguntei, será que eu preciso de uma reforma? Será que eu preciso voltar àquela forma original que Deus designou para mim como igreja? Será que nós precisamos voltar a essa identidade original como cristãos verdadeiros? Nós nunca seremos como a igreja primitiva, talvez por uma questão de época, não sei, mas será que a gente ainda pode viver o evangelho verdadeiro, o cristianismo verdadeiro? Eu creio, eu tenho certeza que sim. Eu tenho certeza que eu preciso de reforma. Eu preciso repensar meu cristianismo. Eu preciso repensar a minha maneira de viver para Deus. Eu preciso repensar a minha comunhão com Deus. Eu preciso repensar minhas prioridades, meus focos, meus desejos, minhas vontades, meus planos. Eu preciso repensar tudo isso. Eu preciso ser reformado. Reformado não é apenas uma denominação que se dá para quem crê em teologia ou... Não, reformado, todos nós precisamos ser reformados nesse sentido, de ser refeitos ou ser trazidos novamente a essa essência, ao propósito original. Então, a última pergunta, prometo. E o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso que você ouviu? Às vezes a gente comete o seguinte erro. A gente ouve uma mensagem interessante, algo que você vê que precisa fazer alguma coisa. E sabe qual é o nosso erro? Fechar a Bíblia, seja no momento devocional ou na igreja mesmo, fechar a Bíblia e achar aquilo muito legal. Nossa, que legal, que impactante, que desafiador. E sair dali e não fazer nada. Não fazer nada a respeito daquilo e continuar, simplesmente ter achado aquilo muito legal e não fazer nada. Sabe o que acontece na próxima vez? Vai ser muito mais fácil você ignorar, você apenas achar muito legal e não agir. Isso vai se tornando um hábito na nossa vida. E domingo após domingo, toda vez que a gente abre a Bíblia, você vê algo ali que você precisa mudar. Nossa, eu preciso mudar isso aqui. Eu preciso aplicar isso na minha vida. Ah, que legal, que bonito, que pregação legal e tal. E toca a vida como nada tivesse acontecido. Então, meus irmãos, eu não gostaria de cair nesse erro, muito menos que vocês caíssem nesse erro. Então, repense seu cristianismo, repense o que é ser igreja e repense. É o que eu gostaria de dizer. Todos nós precisamos ser reformados, ser trazidos novamente à identidade original do cristão. Amém? Deus, obrigado. Obrigado por tua obra na cruz e tudo que podemos ter, Deus, nesse relacionamento contigo. Mas eu clamo, Deus, que o Senhor nos leve à consciência do que precisamos fazer, Deus, de como precisamos viver e o que precisamos fazer com a palavra que ouvimos. Então, Deus, eu peço que em nome de Jesus o Senhor nos dê graça para agirmos, graça para termos a vida transformada pela tua palavra, Senhor. Não queremos ser cristãos mornos, cristãos nominais, pessoas que simplesmente frequentam essa igreja. Mas sim, Deus, cristãos verdadeiros que te amam e que vivem para ti. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos participar da ceia do Senhor. Nós fazemos isso em memória de Cristo. Todos são convidados a participar. A ceia não é nenhum ritual